Pode ser, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você é uma pessoa humilde? Você é uma pessoa mansa? Você é uma pessoa longânima? Você é? Eu vou dizer para você, bem sério, para mim essa lição é uma lição mais difíceis que teve nesta revista. Por quê? Porque todas as outras lições, lógico, tinham um punhado de ensinos para a nossa vida, mas essa lição ela vai tocar no profundo da nossa alma e vai nos fazer a despertar em nós a semelhança de Cristo. Então fique conosco, nós estamos na nossa lição de número 11 da nossa Escola Bíblica Dominical. Amém? Vamos lá? Então, o tema da nossa lição de hoje, a lição de número 11, é atributos da unidade da fé. 2 pontos. Humildade, mansidão e longanimidade. Então, nós vamos falar dos atributos. Que são atributos? É aquilo que caracteriza alguém. É aquilo que distingue, é o característico, é a marca de alguém. E unidade é a qualidade daquele que é uno, ou seja, é aquela característica, é aquele ponto que marca a personalidade, que marca quem é determinada pessoa e fazendo dela a unidade da fé, certo? A singularidade da fé. E o que faz a nossa fé em Cristo ser diferente? É esses 3 pontos que nós vamos estudar: humildade, mansidão e longanimidade. E eu vou dizer para vocês, sou bem sincero, né? Esses 3 pontos me pegaram. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós até somos humildes, mansos e longânimos com os de fora, né? Mas nós temos, às vezes, as crises da gente dentro de casa. Então, que bom que a palavra de Deus ela vem para nos corrigir. Vamos lá. O texto áureo da nossa lição vai dizer assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados. Andar de forma digna. E nós vamos ver, principalmente em Efésios, que Paulo ele tem um apreço por essa palavra andar. Paulo vai falar isso, em Gálatas vai falar disso, do andar, certo? Ou seja, desta vida com Cristo, essa vida em Cristo. Então, que nós precisamos andar, e o pedido de Paulo, o rogo de Paulo, a oração de Paulo, é que nós andemos como dignos, pessoas de uma vivência digna de sermos chamados herdeiro dos céus, né? Chamados para esta vocação, que é esta tão grande salvação que temos em Cristo Jesus. E a verdade prática diz assim: a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Humildade, mansidão e longanimidade precisa ser evidenciada no meio da igreja, tá? No meio da igreja. E você vai ver, conforme nós vamos falando, você vai identificar casos dentro da igreja, você vai identificar na sua vida, e eu tenho certeza que no final da aula, o Senhor Jesus vai ter transformado a sua vida. Amém? Vamos lá? Então, o primeiro tópico da nossa lição vai falar assim: para haver unidade é preciso haver humildade, certo? E diz assim: a humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes não somente diante de Deus, mas também entre eles. Porque o negócio é bem simples. O que é humildade? É uma característica de uma pessoa que se sujeita
aqueles que estão ao seu lado, não estão acima simplesmente. Porque é muito fácil você obedecer, né? Você se humilhar, você ser humilde com quem é mais forte, mais poderoso. E normalmente quando as pessoas se colocam entre os seus iguais ou pessoas que estão hierarquicamente abaixo delas, eles se acharem grandes e querer descontar naquelas pessoas. Então, a questão da humildade é exatamente isso. Você se sentir igual a todas as pessoas. Existe hierarquia? Existe. Dentro da casa existe pai, mãe, filhos, existe. Na igreja, o pastor, os evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, os membros, existe hierarquia? Existe. Forças armadas, todo lugar que você for precisa e há hierarquia. Mas o que acontece? Todos nós somos, diante de Deus, olhados num único nível. Não existe maior ou menor. E nós precisamos olhar assim também, né? Por exemplo, no teu serviço, existe o teu gerente, teu encarregado, teu patrão, aquele funcionário que é mais velho que você, então tem certas responsabilidades e até regalias que você não tem, tá? Mas o que? Existe um motivo para esse e você precisa respeitá-lo. Mas também vai ter aqueles que são menores que você, né? Estão no emprego há menos tempo, você assumiu como encarregado e as pessoas ficaram como subordinados a você. Então, a humildade vai fazer você se sentir igual a eles. Lógico, você tem a sua responsabilidade de fazer o trabalho andar? Tem. Mas você também tem a obrigação de respeitar essas pessoas. Essa é a questão da humildade. E o comentarista vai falar assim, deste modo digno de andar, desta forma digna de andar. E eu grifei aqui que o pastor Douglas Batista diz assim, o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Você lembra da oração sacerdotal que Jesus fez? Jesus vai dizer, Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu sou com o Senhor, eu neles. Ou seja, a oração de Jesus é simples. Nós precisamos ser um, como Ele, Jesus e Deus e o Espírito Santo são um, para que essa unidade se funda e nós sejamos um com Ele. Você entendeu? A questão da vocação é esta, deste andar na vocação. É você compreender que em Deus nós somos um, somos diferentes, aspectos, de vários aspectos, nós somos diferentes. Mas o Senhor nos chamou para esta unidade. Ele nos chamou para vivermos em comunhão e em unidade, não só em fé, mas em respeito, né? Em dignidade, respeitando, compartilhando com os outros esse atributo de Deus, né? Que é derramado sobre nós. Então, a humildade, para muitos, ela foi tida como ponto de fraqueza. Por quê? A pessoa é humilde e é capacho. Não. Muitas vezes, as pessoas mais humildes são aquelas que têm mais autoridade. Eles têm mais condições de te dar o exemplo e fazer grandes coisas. Um grande presidente dos Estados Unidos, que foi Abraham Lincoln, tá? Ele é tido pelos estudiosos como um dos homens mais humildes que já assumiu a Casa Branca. De tal maneira que ele conversava desde o porteiro, do faxineiro, aquelas pessoas, na época eles estavam, né, envolvidos numa grande guerra civil, toda aquela coisa, mas ele conversava com todo mundo, se encontrava com todo mundo, se relacionava com todo mundo. E o que isso fez dele? Fez um ícone. Todos olham para ele.
tá? Então, muitas vezes as pessoas dizem, não, ele é humilde e pode passar por cima. Não, eu não vou, eu não quero ser humilde, porque se eu for, as pessoas vão me pisar. Não, irmãos, bem pelo contrário. Quanto mais humilde você é, certo? Humilde, não na questão, igual eu sempre falo assim, tem gente que anda chinelinha havaiana, né? Eu ando também chinela havaiana, mas por humildade, daí uma talinha de uma cor, onde coloca um preguinho embaixo. Ô fulano, por que você não compra? Eu sou muito humilde, né? Eu conheci uma irmã, até nós tínhamos um ponto de culto na casa dela, né? Nossa, ela andava assim, tudo, cabecinha baixa. Você falava com ela, ela nem falava direito assim, nossa, como a irmã fulana é humilde. É uma pessoa humilde. Tá. E o ponto de culto na casa dela não andava. Um dia eu fui fazer uma visita sem ela, eu sempre ia fazer visita no bairro e ia com ela. Fui fazer uma visita sem ela. E o pessoal da vila falou, viu, mas nós temos culto tal dia, assim, né? Por que vocês não vão? Não, nós não vamos, por causa dela. Por quê? Porque ela tem aquela capa de humildade, mas ela é dura de lidar e é fofoqueira, é encrenqueira e briga. E na igreja era assim, era aquela carinha assim, nossa, dava até dó. Mas aqueles que conheciam ela, né, aqueles que conviviam com ela, viam quanto ela era uma pessoa difícil de lidar, geniosa, encrenqueira. Então o que é humildade? É viver de uma forma tal que quando as pessoas olham para você, eles te respeitem, mas não precisa ter dó de você, né? Eles olhem, eles gostem de você, mas eles não precisam ter dó de você. Então, o que é a verdadeira humildade? É uma posição que nós temos no nosso coração, certo? É um sentimento que nós temos que faz o quê? Com que nós respeitemos os nossos irmãos e também nos façamos respeitados. Então, e isso, irmãos, é um exemplo, né, que nos é deixada por Jesus, né? A questão da humildade. Jesus, no capítulo 3 de João, ele vai conversar com o mestre da lei. No capítulo 4, Jesus vai conversar com uma mulher que já teve 5 maridos e o sexto não era dela. Ou seja, Jesus, ele consegue dialogar com todas as pessoas. Por quê? Porque o seu posicionamento é de humildade, o seu posicionamento é de mansidão. Ele se relaciona com todo mundo, certo? Ninguém é maior do que ele, mesmo que tendo às vezes títulos, mas quando olham para ele, se igualam a ele. Ele não é maior que ninguém, porque mesmo as pessoas humildes acessavam a ele. Então a questão da humildade é a questão de estar diante de Deus, é estar na presença de Deus, um coração humilde, um coração que se dobra. Outro ponto da lição aqui fala de mansidão, certo? De mansidão. E o comentarista vai tratar mansidão assim, né? Transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Tá? A Bíblia vai dizer que Moisés era o homem mais manso da terra. Tá? Não que ele não teve momentos, nós olhamos a biografia de Moisés, nós vamos ver momento que Moisés está em batalha, o povo está em batalha. Mas a questão da mansidão é na questão das reações. Como que se reage quando alguém te afronta? Tá? Muita gente diz, eu sou crente, mas meu braço não é. Se o fulano tivesse feito isso alguns anos atrás, eu era matador. Você notou que todo mundo é matador, era não sei o quê? Né? A questão da mansidão, irmãos, é exatamente isso. É a questão de se colocar como você reage diante das situações. Quando você é provocado, como você reage? Quando você é afrontado, como você reage? Como você reage quando as pessoas, certo, te ferem, te machuca, te humilha, te despreza?
Isso é a questão da mansidão, tá? Porque nós temos muitas pessoas que eles fazem? Eles se irritam e soltam os pés e discute. Eu sou uma pessoa que não gosta de discutir, certo? Não gosto de discutir. Porque primeiro que eu não tenho paciência para discutir. Então, a minha posição é essa. Eu prefiro, tem horas, me calar, me afastar. Para quê? Para mim não entrar numa discussão. Tá? Porque como eu me conheço, eu tenho um sangue meio quente, se eu começar a discutir, eu vou até eu ganhar a discussão. Então eu opto por não discutir. A mansidão, ela vai falar exatamente desse tipo de característica. Quando você, e eu falo isso porque eu me conheço, a pessoa fala uma, eu falo outra, e o que acontece? Se eu deixar a minha natureza tomar conta de mim, certo? Eu sou a pessoa mais horrível de lidar. Então, quando nós deixamos que o fruto do Espírito, da mansidão, ele tome lugar na nossa vida, nós vamos compreendendo exatamente isso, que nós podemos ultrapassar os limites desses questionamentos, lutas e bate-boca. Quando nós vemos a questão de Jesus, nós vemos Jesus como sendo um exemplo, certo? Aquele que tinha toda a autoridade, se despe, você tira toda aquela roupa, aquela roupagem de mestre, coloca uma toalha, uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. São as reações. E daí você vai vendo que o menos humilde de todos chamava-se Pedro. Quando Jesus chegou perto, o que Pedro falou? No meu pé, não. Não, no meu pé, não. Jesus disse simplesmente para ele, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Simples. Desmontou Pedro. E Pedro falou, Senhor, então não lava só o pé, lava o corpo inteiro. A questão da mansidão é essa. Nós conseguirmos reagir. E a mansidão, irmãos, vai nos ajudar, certo? Na questão das reconciliações. Nós estamos num tempo de muitos conflitos, principalmente familiares, em que irmãos estão brigados há anos, décadas, não se conversa. Famílias estão rachadas, igrejas estão rachadas por causa da falta de mansidão. Porque todo mundo quer ter razão. E eu aprendi com o saudoso seu Virgílio, meu avô, que a razão é do diabo. E eu aprendi depois, né, com a Josiane e ouvindo, que é melhor você ter paz do que ter razão. Então a questão da mansidão é exatamente isso. Você se deixar dominar por esse sentimento de Jesus. Esse sentimento de mudança de vida e de pensamento. E a terceira qualidade que fala aqui é a questão da longanimidade, certo? E os sentidos dela é paciência, tolerância, constância, tá? Longanimidade. Tá? E aí que o bicho pega. Vou falar de mim de novo. Tá? Eu sou uma pessoa que eu procuro fazer as coisas da melhor forma, mais certa possível, né? E nem sempre as pessoas têm essa mesma visão. E aí que eu queimo o pavio bem rapidinho. Então, eu estava falando para minha esposa que essa lição me chicoteou tudo quanto é lado. Por quê? Porque eu vi essa questão dessa necessidade, desta mudança em mim, certo? Da tolerância. Porque se eu faço assim, nem todo mundo consegue fazer. Então o que eu preciso fazer? Ter paciência e ajudar as pessoas a chegar nesse nível. Inculcar nas pessoas a necessidade de expandir os horizontes, de viver de uma forma ainda mais plena e eficaz. A nossa lição vai dizer assim, em termos gerais, essa virtude significa tolerância, tolerar pacientemente a má conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Tá? É ter tolerância. Tá? Quando as pessoas tropeçam, quando as pessoas fazem o que não deve,
certo? Não é encobrir o pecado. As pessoas acham que isso é encobrir o pecado. Não é. Mas é muitas vezes você refrear a sua língua, a sua atitude, para quê? Para que a pessoa, você, com o tempo, você possa colocar a pessoa no lugar certo. E isso, para mim, às vezes é difícil, irmãos. Por quê? Porque eu tenho a tendência minha de querer que as coisas se consertem na hora. Que eu vá lá e coloque as coisas nos trilhos. E às vezes não dá certo. Eu já quebrei muita cara por causa disso. Então, a questão da longanimidade é exatamente isso. E Paulo continua colocando a questão de suportar uns aos outros em amor. E a palavra é exatamente suportar. O que é suportar? É você carregar o peso. Eu tenho aqui, ó, os suportes da minha prateleira, tá? Estão aqui os suportes. O que elas fazem? Eles seguram o peso. E é isso que Paulo está falando. Que nós temos que suportar. E nem sempre é fácil. Por quê? Porque nós não queremos. A gente quer descontar. Mas a ideia aqui de Paulo é isso. Suporte o teu irmão. Segura o teu irmão. Não joga ele no chão. Nem na parede. Às vezes dá vontade de jogar na parede. Mas suporte o teu irmão. Né? Para quê, irmãos? Para que possa haver uma mudança nele. Né? Uma mudança em você também. E quando isso vai acontecendo, algo vai começando a mexer em nós, chamado perdão. O perdão começa a agir. O perdão começa a trabalhar. Então, essas qualidades, humildade, mansidão e longanimidade, são atributos, características que mantêm a fé em Cristo viva, que mantêm a nossa fé no Senhor viva, que mantém a igreja viva. Imagine uma igreja que um quer ser maior que o outro. Imagine uma igreja, tá? Que todos são briguentos e que ninguém tolera ninguém. O que acontece? Simples. Ou vai se tornar uma cambada de fingido, ou a igreja acaba. E nós não queremos nenhuma nem outra coisa no reino de Deus. Nós queremos que todos cresçam e se edifiquem na presença do Senhor. Então, irmãos, da mesma forma que essa lição para mim, ela foi a mais pesada. Por quê? Porque mexeu comigo, certo? Não que as outras não mexam. Nós sempre estudamos, sempre aprendemos, mas essa mexeu mais. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, eu dou umas estouradas, não tenho paciência. E eu vi que eu preciso mudar ainda mais. Então, se você também tem tomado essa atitude, sabe o que você faz? Ore ao Senhor, como eu tenho orado. Desde que eu comecei a ler, eu tenho orado, falei, Senhor, o Senhor precisa me ajudar a ser igual ao Senhor. Deixar de lado esse eu, para que eu, Emerson, possa andar na presença do Senhor de uma forma digna, como o Senhor me tem chamado, tá? Irmãos, essa é a lição de hoje. Deus abençoe. Eu espero que faça o efeito em você, o mesmo efeito que está fazendo na minha vida, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a nossa próxima aula.